A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. É boa tarde, tarde mesmo, hein? O nosso programa está começando um pouquinho mais tarde hoje. Pô, até a praça tá vazia, hein? O que aconteceu com o nosso público? Por que a gente está chegando um pouquinho mais tarde? Peço desculpas, mas é que a gente estava na Câmara Municipal de São Roque acompanhando a votação do parecer contrário, que a gente falou muito na semana passada, do projeto decreto legislativo do vereador Rafael Marreiro, tentando suspender o aumento da passagem de ônibus. Então, deu muita polêmica, e a gente vai falar desse assunto. Deixa eu dar a manchete. A votação do parecer contrário a esse projeto seria hoje, mas ela foi adiada para a próxima semana. Essa é a manchete, já a gente traz detalhes. Nosso especialista em Câmara Municipal de São Roque. E também especialista em Praça da Matriz. Por que a praça está vazia hoje? É o frio. E Zé Fernando Rabechini também. Zé Balaio, adiado o parecer contrário para a próxima semana aí. Quer dizer, vai render mais, né? É um assunto que poderia ser encerrado hoje, mas tinha ausência de um vereador. O Flávio Brito não compareceu e, segundo passou o Rafael Marreiro, não tinha justificado ainda o motivo da ausência. E sem o Flávio Brito, o Rafael Marreiro falou que eles perderiam a votação. E aí a gente teria o voto de Minerva do Niltinho Bastos. Quer dizer, foi adiado. Eu acho que acabou sendo melhor, viu, Zé? Eu não acompanhei, não acompanhei pela internet a sessão de Câmara, você estava lá. Realmente você joga a polêmica para frente, vai render, o assunto realmente vai render. Mas eu reafirmo aqui que eu falei em outros programas, né, que foram discutidos esse assunto. O projeto de decreto legislativo ele é um instrumento que o vereador usou para protestar contra essa medida que o prefeito tomou, mas ele não vai gerar um efeito que vá obrigar o prefeito a anular o seu decreto, a revogar o seu decreto. É um projeto de decreto legislativo que teria força legal se o prefeito tivesse exorbitado no poder regulamentar de uma lei aprovada pela Câmara Municipal, quando ele regulamenta por um decreto, e nesse decreto existem dispositivos que contrariam aquela lei que foi aprovada. Não é o caso. A Câmara aprovou o Sistema Municipal de Transporte Coletivo em 2015, com o voto, inclusive, do vereador Rafael Marreiro, que dá prerrogativa para o prefeito fazer reajuste de tarifa do serviço de transporte coletivo por decreto. Então, o prefeito não está exorbitando em nada. O que se questiona é o valor, o índice aplicado. A discussão grande teria que ser nesse sentido. O vereador poderia requerer informações ao prefeito, como é que ele chegou a esse percentual, as planilhas que foram utilizadas, as informações que ele obteve da empresa ao longo de um período de prestação de serviço. Esse período é muito curto, 2 meses apenas de prestação de serviço. Aí isso sim dá para discutir bastante. Porém, na medida em que o prefeito tomou, eu creio que não vai dar nenhum efeito legal. O prefeito não está obrigado a cumprir se for aprovado o projeto de decreto legislativo. E aí pode seguir essa briga na justiça comum. Exatamente. Aí o prefeito, claro, vai recorrer contra essa medida, se os vereadores o pressionarem, né? Porque não está cumprindo, mas não tem uma obrigatoriedade legal. Isso daí você vai ver depois, posteriormente, se ocorrer a aprovação do projeto do vereador Marreiro, você vai ver que não vai surtir nenhum efeito. Infelizmente, as pessoas estão indo lá e não estão informadas de que esse projeto de decreto legislativo é mais um instrumento que o vereador tem para, vamos dizer assim, botar a boca no trombone. O que ele conseguiu, na verdade ele conseguiu. A população se mobilizou, o protesto é grande, as pessoas estão insatisfeitas da maneira com que o decreto foi editado, né, pelo prefeito, muito rapidamente, ele pôs num final de semana para já valer na segunda-feira. Então, ao passo que diversas cidades, inclusive a capital, dá um prazo de 10 dias, as pessoas têm como carregar seus bilhetes e tal, para aproveitar o preço vigente até um bom tempo ainda. Então, mas sobre esse aspecto é que ele conseguiu o que ele queria.
Porém, juridicamente, eu creio que não vai surtir o efeito desejado. Vai ser mais uma pressão política para o prefeito entender que tomou uma medida que descontentou toda a Câmara Municipal e a população em geral. Zé Fernando Rabechini, esse assunto é sempre importante, transporte público. Como é que você está acompanhando toda essa polêmica, Zé? Acompanhando com bastante tristeza, né? Quer dizer, a explicação que o Zé Balaio deu, acho que todos os vereadores e o prefeito sabem. Impossível eles não saberem. Quem não está esclarecido é a população de São Roque que não está assistindo ao Giro Mix. Senão elas já estariam sendo esclarecidas. Por esses esclarecimentos que o Zé Balaio deu, que eu tenho certeza que são os corretos, e me deixa mais triste ainda ver essa balaio de gato aí que não Zé Balaio de gato. Não é o balaio Zé Balaio, é um balaio de gato que estão fazendo lá, porque não vai ter coisa nenhuma. Era melhor sentar com o prefeito, conversar com ele e não ficar com essas atitudes populistas, que me desculpe o Marreiro, que disse que não vai ser candidato. Então eu não sei como dizer dessa atitude. Então, e o Marreiro falou, mas se eu fico quieto, falam que o vereador é omisso. Agora, o que pegou aqui, Zé Fernando, Zé Balaio e os nossos ouvintes, e os milhões de Zé que nos acompanham, né? E tem Vixe, Zé, como tem tem Maria, Zé no Brasil. como tem Zé no Brasil. Parece que é o seguinte, o aumento é algo inevitável. O Cláudio Góes falou o seguinte, olha, não dei aumento, reajuste da passagem, porque a Aviação São Roque não estava prestando um bom serviço, ele entendia que não ia melhorar. Falou, se eu dou um aumento com o serviço que está sendo prestado, ele ia tomar pancada. Então, pegando esse gancho aí, que é interessante, que você falou, que você ouviu do Cláudio isso. Isso ele comentou, não foi oficial, mas Sim. Foi ali na conversa Então, com a gente, mas ele falou. Ele comentou. Se ele tem se ele tinha, no caso, né, a possibilidade de dar um reajuste para a empresa anterior, é porque ele deve ter um número que ele ia dar para a empresa anterior. Ele deve ter algum indicador técnico, ele deveria ter. Então ele falou, eu não dei porque a empresa, então a empresa anterior pediu, e ele deve saber quanto a passagem iria com a empresa anterior. Então, aí é fato dele, faltou um pouco de habilidade, né, de tentar já dizer para aqueles que o apoiam politicamente, né, olha, pessoal, eu ia chegar nesse mesmo valor 4,20 ou 4 ou 4,10, alguma coisa que fosse necessário, né, que a empresa anterior estivesse pedindo, mas como entrou outra, porque faz 2 meses que a outra empresa entrou, então... Entrou em junho. Então não e a falta de habilidade, né? Eu acho que aí... Se ele tivesse dado um aumento assim arbitrário, como foi 16, se fosse de 5, teria briga do mesmo jeito. Não, a briga sempre ocorre. Sim, ia ser, quer dizer, então mas o que você houve... tem que ter um número que você possa sustentar. Exatamente, por esses motivos exatamente. É que é 5, por esse motivo que é 10. Houve a falta de habilidade, que deveria ter conversado, ter dado os eu acho que duas vezes. Houve essa falta de habilidade. Quem sabe se tivesse tido tudo isso, o aumento fosse de 10, 12%, isso teria beneficiado. Agora, também, por outro lado, não vai ser resolvido nada. Vai ficar sem nhanhanhã aí e vai se perder 2, 3 mesmo porque o preço já está sendo praticado, as pessoas estão pagando. Já estão pagando. Já estão pagando. Estão reclamando de itinerário, estão reclamando tudo, mas estão pagando. Mas estão pagando. O que foi teria que ter sido discutido antes? Deveria. Ou eu digo, o erro está na falta de habilidade. E você poderia ter discutido um aumento um pouquinho melhor, os próprios vereadores depois se justificariam. Vamos escalonar, porque a gente está percebendo isso dos vereadores, que ficaram sabendo da mesma maneira que a gente fica sabendo, quando a imprensa foi avisada, quando o povo foi avisado. E você sabe, Zé Balai, esse não, Padre Nosso por Vigário, que o vereador que está ali dando sustentação, porque o vereador é linha de frente. Se tem um buraco na rua porque choveu e aparecem mais buracos, vão reclamar primeiro para o vereador. Né? Sem dúvida. O vereador é linha de frente. Né? Subiu passagem, alça de mira. Claro. Ainda mais o vereador que tem uma representatividade mais ligada ao bairro, ao distrito, ele é o mais procurado, mas vai na casa. Tá certo. Vai na casa, por exemplo, tem um vereador, Rafael Tanz, que é lá de Mailasque, que tem contato, Rafael Marreiro. Os vereadores têm uma ligação direta ali com os bairros. E talvez nesse ponto, se o Cláudio fosse conversando, olha, gente, nós vamos ter que dar o aumento. E os vereadores, porque a gente sente também que o Cláudio está sem defesa na Câmara. Né? Mesmo aqueles vereadores do partido dele, né? Eu não sei se depois eles irão falar na sequência da sessão,
em explicações pessoais, mas aí já esvaziou a Câmara. O povo foi embora. É na hora ali que se pedia a palavra. Com o Zé Fernando falou, é triste uma situação dessa, né? Quando você tem uma maioria, pelo menos teórica, né? E ninguém levanta para te defender, quer dizer, isso daí quem é esse... Alguma coisa está errada. Além do prefeito, quem que é o diretor ou o secretário, sei lá... Diretor de planejamento? Que é o responsável por esse aumento. Não pelo aumento, mas o prefeito. É o prefeito, mas a equipe dele, com o Claudinei Rosa, que é o diretor de planejamento. Pela lei que foi aprovada pela Câmara, que instituiu o sistema de transporte coletivo municipal. Também não foi inabilidade só do prefeito. Então, mas depois que teve o aumento, já estava em vigor segunda, terça, quarta, aí que o Rafael Marreiro deu entrevista na quinta, falou, sexta-feira vai ter uma reunião convocada lá pelo Serviço de Viação e Obras, e aí compareceram 13 vereadores, representante da empresa, o prefeito esteve na Câmara, olha aí. Mas ficou naquela situação, o que é? Vamos tentar melhorar a integração aí de meia hora para 45. Aliás, a empresa, a pessoa que eu conversei da empresa, o Elton, aliás, Elton, grande abraço, está aberto espaço aqui para você, falou que sempre começou com 45. Mas a gente já viu informação, não, começou com 30. Já pediram uma hora. Agora já estão pedindo uma, mas não é assim, é uma hora, não. Um jogo de futebol tem 45 minutos porque técnicos analisaram e falaram, olha, 45 minutos é um tempo ideal. Basquete, 20 e tal. Então, a integração também, o cara fala, olha, quem pega um ônibus em São João Novo, vem até São Roque, olha, tem uma hora. Olha, então 45 minutos não dá. Não, mas a maior distância que a gente tem de São Roque dá 35, um exemplo. Aí já entraria, quer dizer... Essa integração já havia com a aviação anterior? Via, mas só que a integração era feita somente no terminal rodoviário. Já é uma coisa antiga, acho que de 94, acho que pegou o Sanches, acho que foi com o Sanches. A pessoa vinha de São João Novo ou de uma outra linha, entrava no terminal rodoviário, tem lá o cercadinho, né? E lá dentro ela pegava qualquer fazia integração. Com o bilhete agora, você está vindo de Mailasque e você passa ali perto da Praça da República e você vai pegar um ônibus que vai, sei lá, para o Taboão. Aí você já pode descer ali perto do São Roque Clube, vai na praça, já vem o ônibus e você já embarca. Quer dizer, houve uma melhora. Melhora. É melhor porque o que acontece? Você às vezes estava indo para pegar lá, fazer a integração na rodoviária, o ônibus passava por você ali perto das lojas assim e falava, pô, perdi o ônibus, hein? É só daqui uma hora. Então, tem esse lado positivo. Mas eu acho que aconteceu o seguinte, vem o aumento. E aí na segunda-feira, não é que acabou a integração, mudou o sistema. E acho que falta... Como é que ficou isso? Tem que, primeiro, preparar. Você tem que usar a comunicação visual com o usuário, pôr placa, na própria terminal, no próprio ônibus. Se era de meia hora e foi para 45, houve uma melhora também. Então, mas aí já ficou isso daí. Começou com meia hora, realmente? Ou já começou com 45? Então, não, mas espera aí, antes... Não tinha. Não, antes você tinha que fazer... Entrou no cercado lá. Certo, a gente vinha, entrava. Então... Aí você ficava ali dentro do terminal, esperando parar um ônibus para você pegar. Agora passou a ter o cartão e você paga um valor para ter esse cartão, não sei se em torno de R$5. Aí você usa esse cartão igual São Paulo. Igual São Paulo. O bilhete único até um pouco mais fácil. É uma evolução. Todas as cidades assim. Não, tudo bem. Todas as cidades mas de qualquer forma, quando você é pego de surpresa por uma novidade, mesmo que ela seja positiva, você reage. Você reage um pouquinho. Você reage, mesmo que seja boa, mas você vai entender depois que ela é positiva. Exatamente. Então, assim, olha... É o que nós estamos fazendo. O que nós temos de positivo? A integração que melhorou e o tempo que melhorou. Queira ou não, tem um tempo agora. Eu acho que o ideal seria uma hora, porque realmente, 45 uma hora, acho que dá para encarar. Mas que seja 45, então já houve uma melhora. Os ônibus estão melhores que os antigos? Sim, que a gente... Visualmente, eu ainda não usei nenhum deles ainda. Não então, sei... eles estão. Então, nós vimos a parte boa. A parte ruim mas agora, o que reclamou para mim que usa, não... Estão reclamando da retirada de alguns horários. Isso que eu digo. Agora nós temos Wi-Fi, temos internet, tudo isso melhorou. Agora, o que está ruim? É os horários que foram retirados, algumas linhas que não atendem à necessidade, algumas linhas que não atendem à necessidade, elas vão até um trecho e depois a pessoa tem que se virar a pé e outras coisas mais, então ela não atende, e o preço. Essas três coisas nós precisávamos ter, é o que eles necessitam de uma discussão. Acho que o preço tardiamente, acredito eu,
Aparentemente o preço é tardio. Eu acho que aí não vai conseguir. Mas as outras duas coisas eu acho que podem ser discutidas ainda. Nós podemos voltar agora, e principalmente agora com um preço novo de passagem, nós podemos voltar às linhas antigas. Nós podemos ampliar a linha ou fazer aquilo que você deu ideia, Zé, que vá até um trecho e que um micro-ônibus ou um ônibus menor, é uma ideia. Então, a empresa estaria em condições. Então, exatamente, eu acho que a Câmara deveria estar discutindo essas coisas e não adiando, até porque parece que tinha uma TV grande lá mostrando. A TV Record estava lá. Então, eu acho que não é por aí as coisas. Ela vai ficar uma semana parada para quê? Só para ouvir a opinião do... Não, tanto que o vereador então vindo chegou a sugerir 2 sessões, que na prática seriam 3. Quando você pede próxima sessão, semana que vem. Quando você pede uma sessão, então adia por uma sessão da semana que vem e na outra. Uma sessão, na prática, são 2. Quando se adia por 2 sessões, na prática são 3. Então ficou para a próxima sessão. Próxima sessão. Então, uma coisa que eu estava... pegando aqui, a emergência que foi caracterizada aí, porque essa empresa está num contrato emergencial, não é isso? Não houve licitação, não foi feita concorrência pública. Mas ela entra nesse contrato emergencial ou se a Aviação São Roque, sei lá, ela tinha mais 2 anos de contrato, ela assume o contrato? Então, isso daí é uma coisa que precisaria ser explicada. Os vereadores poderiam estar explicando isso para a população, para todo mundo, inclusive nos debates que ocorreram, porque a gente desconhece alguns aspectos dessa situação com essa empresa nova. Aspectos jurídicos, né? Então isso aí carece de um melhor esclarecimento. Então a transição foi feita, houve um arroxo ali no final com a empresa anterior, ela foi penalizada de algumas formas, ela passou por todos aqueles procedimentos que podem gerar o rompimento de um contrato. Agora, como essa transição para uma outra empresa... Não, e tomou-se todo o cuidado, a gente percebeu precisa ver o contrato, como é que ele está sendo... Não, um cuidado que a gente viu... fiscalizado na sua execução, entendeu? Então, tudo isso daí, porque ela veio, se ela está assumindo o contrato que você falou, que ainda tem mais 2 anos... eu não sei se de repente tem mais... Se juridicamente... Ela vai fazer um mandato tampão, um contrato tampão, permite-se isso? Bom, deixa eu fazer o seguinte, várias pessoas estão mandando mensagem aqui e eu quero colocar um trecho da Câmara, imagens exclusivas da Giromix, mais próximas ali, do momento em que o vereador, que aí teve a discussão e basicamente os vereadores defendendo que se derrubasse o parecer, porque é sempre bom explicar. O decreto legislativo do vereador Rafael Marreiro querendo que fosse cancelado o aumento. E não se pode subir a tarifa até o dia 31 de dezembro. Recebeu um parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, agora o que tem que acontecer? Se derrubar o parecer, o projeto segue. Se o parecer for mantido, o projeto acaba. Era isso que estava sendo discutido hoje. Você já percebe aquilo que eu falei anteriormente aqui no início do programa. Se a Comissão de Justiça e Redação da Câmara deu um parecer que ele é inconstitucional, não vai surtir efeito se for aprovado. A própria comissão permanente já deu um parecer dizendo que ele é inconstitucional. Mas sabe que aí razões que é o voto técnico. É o voto técnico. Mas então, por exemplo, político. Mas o voto político pode mudar. O único que mantém... Mas não prevalece no judiciário. No judiciário não vai prevalecer o voto político, porque os juízes vão analisar a situação técnica, jurídica que foi desrespeitado, que foi deixada de lado, entendeu? Então, e o vereador Coutinho falou que vai para a Justiça, Ministério Público. Lucas, coloca um trechinho, acho que é o momento em que o Alfredo Estrada pede o adiamento, e aí até para a gente tirar uma dúvida, que o Niltinho falou que o Estrada falou o seguinte, eu quero consultar o plenário para ver se a sessão é adiada, o projeto é adiado por uma semana a votação. Aí o Niltinho falou, não, peraí, vereador, o senhor já foi presidente da Câmara, o senhor sabe que não é o plenário, não é a população, não é quem está na plateia. Uma salva de palmas aí para quem pega o palmômetro. É o senhor, como vereador, o senhor está fazendo um requerimento verbal pedindo o adiamento, o senhor sabe. Não, ele falou, não, eu quero, não, o Niltinho até falou que ia pedir a gravação, para ver se ele tinha realmente falado que ia pedir para o público decidir. Isso é democracia direta. Né? Então coloca o trecho, coloca um trecho aí com imagens exclusivas da câmera Giromix. Vamos lá, vamos acompanhar aí um trecho. Presidente, se a gente pede o adiamento para a próxima sessão,
onde tiver os 15 vereadores aqui para poder dar o seu voto. Votar para perder, não. Me estranha um pouco, né? Um pedido de silêncio, por favor. Nós temos uma forma, assim, de conquistar isso que Vossa Excelência quer. Vossa Excelência faz um requerimento verbal e quem vota esse requerimento verbal é o plenário e não a população. Me desculpem, mas isso é regra. Eu estou usando da regra. Eu vou pedir desculpa para Vossa Excelência. Vossa Excelência foi 4 vezes presidente dessa casa e faz um pedido desse que eu julgo, desculpe, que eu julgo que Vossa Excelência não deveria ter feito. Vossa Excelência está convocado. Só estou ilustrando aí para pedir o adiamento. O senhor está equivocado. Eu não estou equivocado, senhor. Vossa Excelência. Ou pedir 5 minutos também, para nós podermos conversar. Então eu peço 5 minutos. Não vou conceder. Então, e vai ser. Eu vou pedir respeito à Vossa Excelência, porque o regimento interno Vossa Excelência sabe como funciona o regimento. Mas o regimento me garante de eu pedir 5 minutos. O regimento pede para que Vossa Excelência faça um requerimento verbal pedindo adiamento. Se Vossa Excelência quiser fazer isso, eu ponho agora em discussão e votação o seu requerimento verbal. Mas o senhor põe, o senhor é obrigado a pôr. Lógico que eu não vou polemizar. Vossa Excelência quer pôr o requerimento verbal pedindo adiamento da presente sessão por quantas sessões? Veja bem, antes de pedir o adiamento por uma sessão, eu peço a Vossa Excelência, o senhor pode conceder 5 minutos de suspensão da sessão. Por qual motivo? Regimental? Algum motivo regimental? É para a gente discutir essa situação do adiamento. Olha, a discussão do adiamento, da forma como o vereador Estrada quer fazer, paralisando a sessão, seria uma forma de se discutir fora da presença de Vossas Excelências. Eu considero que essa discussão tem que ser feita dentro do plenário, portanto não vou conceder os 5 minutos. Tem que ser para todo mundo ouvir. Vejam bem, deixa eu responder. Vossa Excelência quer 5 minutos para discutir a requerimento verbal o senhor falou que vai ser... Vamos discutir na frente de todo mundo. Então, mas nada impede que essa reunião seja aqui no plenário também, só que não seja dentro da sessão. Ela suspende e conversa na frente. Ninguém quer fazer nada escuro aqui, não. Quem foi escura foi o prefeito que aumentou a passagem. Nossa discussão está sendo... Vou pedir silêncio, por favor. Nossa discussão está sendo inócua. Primeiro, Vossa Excelência tem todo o direito, e eu tenho realmente que colocar em discussão e votação o seu requerimento verbal. Não adianta agora, o senhor falou, o prefeito tinha que ter feito. Eu também acho, eu também sou da tua opinião. Ninguém está discutindo isso. O que eu estou discutindo é que Vossa Excelência tinha dito o seguinte, vereador Estrada: eu vou querer consultar a plateia se nós adiamos ou não. E não é a plateia que tem que ser consultada. Nós somos representantes da plateia. Então, se Vossa Excelência quiser... Sim, eu vou representar a vontade de vocês. Nós vamos aqui, democraticamente, colocar em discussão e votação o requerimento do vereador Alfredo Estrada. Mas não lá fora, aqui dentro. É isso que eu estou dizendo. Pois não, vereador. Então, tem a ver com o que nós estamos discutindo? Tudo a ver. Pois não. Justamente. O fato de que E tem um outro na sequência, aí, mas para você sentir como foi o momento que, olha, eu não tinha visto ainda nessa legislatura, legislatura são os 4 anos, né, que fica o vereador, eu não tinha visto ainda uma pegada assim. Foi realmente o Niltinho Bastos. O clima esquentou mesmo. O clima esquentou com o Alfredo Estrada, e eu acho que isso... não é que a gente não quer ver discussão, não, mas eu acho que foi bonito pelo lado da democracia. Foi. Da participação. Talvez, aí vamos falar o seguinte, devia ter visto antes, porque depois que tem o aumento,
é complicado reverter. Mas a participação popular pode mudar muita coisa, né, Zé? Agora, depois que tem o aumento... Depois que tem um aumento é complicado. Agora, veja bem, você adia por uma sessão, né? A sessão, essa questão... Do Estrada, eu acho porque faltou o Flávio Brito na sessão. A preocupação do Estrada é que o colegiado estivesse completo, todos os vereadores presentes, né? Para que não desse margem para dizer, eu não pude ir e tal, e o voto dele poderia ser decisivo a ausência dele poderia ser decisiva para um ou outro lado. Eu não consegui ainda entender como ficaria o plenário sem o Flávio Brito, porque daí não iria para o Niltinho. O Marreiro falou que sem o Flávio eles perderiam. O Marreiro perderia sem o Flávio. O Marreiro perderia sem o Flávio. Ele falou que com o Flávio é a chance de estar empatado, e o Niltinho falou que ele decidiria com muito prazer. Junto com o Marreiro. Ele não falou o voto dele, mas ele falou que... não, ele não fugiria da raia. Não, mas eu daria o meu voto, estaria aqui para dar o meu voto. Certo. Ele até achou melhor... Ele não disse como votaria, mas disse que votaria... votaria. Na ausência do Flávio, não haveria o voto de Minerva, né? Porque o plenário estaria com um número ímpar de 6-3, né? De 6 a... Estariam só... 7-5? 6-5. Não, opa, meu Deus. 6-6. 6-6. 7-6. E com o Niltinho ele poderia, no máximo, 7-7. Daí daria 7-7. Mas ele não votaria, porque dando 7-6 no plenário, não tem o voto de Minerva. Não tem o voto de Minerva. Então, acho que a preocupação do Estrada era essa, porque a ausência de um vereador, ela pode favorecer um lado. Qual seria esse lado? Eu não sei. Eu não percebi ali se o Alfredo Estrada estaria contra ou a favor do decreto Estrada, do Marreiro. O Marreiro entenderia que perderia. O Marreiro, a partir do momento que o Estrada estava a favor do decreto do Marreiro. É a favor do decreto do Marreiro. A favor do decreto do Marreiro. Então aí dá para perceber como o jogo do plenário estava funcionando. E o Marreiro falou, nós vamos perder a votação por um voto. Então, teoricamente, estaria 7-7. Mas aí também teve, a partir do momento que o Jean falou, o senhor pode... Não fale por mim, eu tenho o meu voto. Então, eu entendi que o Jean também concordaria com o adiamento. O Jean falou que ele não votaria contrário ao parecer, porque ele sempre vota pelo parecer. Mas pela legalidade. Pela legalidade. Mas para adiar a sessão, percebeu que ele votaria. Tanto que foram 6 votos contrários. Vou falar para você. Maurinho de Góes, Alacir Heissel, Etelvino Nogueira, Alexandre Veterinário, Toco, e tem mais um que eu já passo para os seus 6. Entendeu? Júlio Mariano. E Júlio Mariano. Então, desses que você colocou agora, desses 6 que você colocou, 2... Olha o papelzinho. Votaram Maurinho de Góes, Alacir, da base do prefeito. Etelvino, o Alexandre não é originário da base do prefeito. Mas vota tudo com... Não foi eleito em Palanque. Não, tudo bem então, mas é só para o pessoal entender mais ou menos Maurinho, como é que está o jogo político. Sempre com Maurinho o prefeito. sem da base do prefeito, o Alacir não da base do prefeito. Mas sempre tem votado. Sim. Etelvino, Alexandre Veterinário. Da base também. Israel Toco. Também da base. E Marquinho Arruda, que eu não tinha falado aqui. Também da base. E o Júlio Mariano está aí nesse grupo, não? Não, o Júlio Mariano... Está no contrário. Eu acho que ele vota contra o decreto. O decreto. Mas... Pelo adiamento, ele acho que a gente vai ter até esse trecho que ele falou assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar sentado até o último segundo aqui para ver o que eu faço. Então, exatamente esse é o grande problema. Eu estava assistindo. Esse é o grande problema. Vamos colocar mais um trecho. Os vereadores ficaram esnucados. Foi criado, o vereador Rafael Marreiro está no papel dele. Ele criou uma polêmica em torno de um reajuste que foi feito meio de rapidamente, pegou todo mundo de surpresa, como ele mesmo falou aqui. Como é que ele citou lá um termo aí que... sei lá, punhalado levou uma punhalada nas costas, uma coisa assim, né? Então é alguma coisa assim. Então ele atingiu o objetivo dele. Ele criou a polêmica. Tá na crista da onda. Agora, adiar por uma semana, por uma sessão, o que você tem nesse meio tempo para a próxima sessão? Então, durante esta semana, espera-se, né, que, primeiro, aumente a mobilização para a próxima sessão. Segundo, que haja um entendimento entre a Câmara e o prefeito. Prefeito,
Olha o pé que tá isso aí. A coisa vai ferver mais ainda semana que vem. Vamos aumentar a integração. Vamos. Aí você tem alguma coisa. Fato novo. O prefeito é aquilo que vai ter que ceder alguma coisa ou bater o pé e falar, não, vai pro pau. Aí não vai acontecer nada. Se vocês quiserem sustar o meu decreto, não vão conseguir. E aí fica uma briga. Então. Vamos ver. Coloca mais uma parte. Essa parte é um pouquinho mais longa. Em qualquer momento a gente pode até interromper, porque acho que aí a gente foi para a votação. Vamos acompanhar aí, ó. A gente tem um tempo para pensar, foi isso. Só isso que eu acho que está justo 5 minutos, vai passar isso. Por isso, porque. Eu volto a falar. Eu vou pedir silêncio, por favor, na plateia. Eu volto a falar. O regimento, ele permite que o vereador peça o adiamento da matéria por 1, 2, 3, 4 sessões. Está se discutindo isso pela falta de um vereador. Essa falta desse vereador, para ser honesto com vocês, me deixou numa situação que eu não queria ficar, porque eu queria pronunciar e dar o meu voto nessa matéria. Queria mesmo. Eu seria o voto, provavelmente, de Minerva para essa matéria. Agora, o vereador Estrada, quando Vossa Excelência pode ter se pronunciado mal, mas Vossa Excelência disse o seguinte: presidente, eu vou pedir para que Vossa Excelência consulte as pessoas que estão aqui para a gente tentar guiar. E Vossa Excelência conhece perfeitamente o regimento. Vossa Excelência tem que pedir para a presidência e a presidência coloca para o plenário decidir isso aí. Não para a plateia. Desculpe, não estou só respeitando o regimento. Agora, Vossa Excelência está pedindo 5 minutos. O senhor está equivocado, não foi isso que eu pedi. Eu vou pedir a gravação. Eu vou pedir a gravação do que Vossa Excelência falou. Não foi isso. Exatamente a então, vamos parar a discussão. Então, eu peço que prorrogue a sessão para a próxima sessão. O vereador Alfredo Estrada, ele pede, através do requerimento verbal, que a sessão seja adiada para a próxima sessão ou para uma sessão, vereador? Vereador Estrada, próxima sessão, eu consulto o plenário se alguém quer discutir o requerimento verbal. Não. A palavra do vereador Zé Luiz. Eu não consigo entender um adiamento de um projeto que não tenho que discutir por causa da presença de um vereador, ele deveria estar aqui. Eu acho que é o seguinte, é um projeto super importante, todo mundo conhece. Você pede adiamento quando o projeto tem alguma dúvida, não existe dúvida. Eu acho que é ruim, acho que ficar mais uma semana todos aqui aguardando uma decisão para que voltasse tudo e iniciar toda a conversa outra vez, não é o caminho. Eu acho que o momento é hoje, vamos votar hoje esse projeto e o que tiver que acontecer. Vamos adiar, que isso aí provavelmente era o pedido, esse pedido era para quem não quer votar favorável. Quer votar favorável ao jurídico, então ele queria esse projeto para ganhar tempo. Agora, o desgaste, senhor presidente, é muito grande para a próxima sessão. É desgaste nosso, é o desgaste do prefeito, é muito desgastante e nós aguardarmos mais uma semana para decidir uma coisa que está muito clara aqui. Então, eu peço que não seja adiado nada, não, acho que vamos votar sim. Obrigado, presidente. Tem a palavra ao autor do requerimento verbal, o vereador Alfredo Estrada. Justificar o adiamento é justamente por falta do vereador. Nós sabemos aqui que vai faltar um voto para nós derrubar esse parecer. E provavelmente, se o Flávio estiver aqui, pode ser que ele vote também, né? Ausência do vereador Flávio Brito. E na outra semana o decreto vem, mas do jeito que está hoje aqui, infelizmente, vai falar o do Rafael Marreiro. Nós vamos perder a votação e vai ficar 4,20 a passagem. A intenção era só essa. E esse decreto não é inconstitucional, não. Porque o prefeito aumentou, a empresa aumentou mais do que do índice. Quase 17% quase 17% de aumento. Então, vereador Gia, reveja a sua posição, que esse parecer aí, não é inconstitucional, não. Não, no meu ver. Continua em discussão o requerimento verbal do vereador Alfredo Estrada pedindo o adiamento da presente matéria para a próxima sessão.
não havendo mais vereadores querendo... Vereador Júlio Mariano tem a palavra. Senhor presidente, nesse momento eu me sinto sem saber o que é melhor ou não é. Por outro lado, a gente poderia ganhar um maior tempo para poder negociar com o executivo uma alteração nessa situação. Mas, falar a verdade, eu vou ficar sentado até o último momento para poder me manifestar. Porque no mesmo tempo que a gente vai poder ganhar um tempo para poder ver se nesse espaço de tempo o executivo faz alguma coisa, e já consultei o Marreiro e não entendi ainda o posicionamento dele com relação ao adiamento, eu vou decidir agora em cima da hora também, porque eu não sei o que eu vou fazer essa semana. Olá, meu vereador Rafael Mariano. Bom, então eu vou explicar para você, Júlio. Primeiramente, agradecer aí a manifestação favorável dos nossos colegas. Eu até seria favorável ao adiamento pelo fato de não ter um vereador aí, e possivelmente esse vereador ele votaria favorável do meu projeto. E como funciona aqui, é uma democracia, vai acontecer dessa maneira aqui que eu vou falar. E eu não tenho nenhuma bola de cristal aqui, né? Um pouquinho de experiência aqui. A base que está a favor que está contrária ao meu projeto, ela não vai deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então eles vão derrubar, eles não vão querer que adie, então não vai adiar. Então não adianta nada eu levantar aqui ou subir, vocês vão ver, vai levantar 7 vereadores. E 7 vereadores não vai deixar o adiamento. Porque se o vereador Flávio vier, na próxima, daí eles perdem. Então é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então, deixa eu me encerrar a parte. Claro. Eu já declarei meu voto e sou favorável ao adiamento. Então não precisa falar por mim. Eu sou favorável ao adiamento. Não tem problema nenhum. Entendi. Entendi perfeitamente. Então, obrigado, desculpa, Cabo Jean. O que acontece? Eu gostaria realmente, vou falar para vocês, se eu tivesse faltado na sessão por doença, família ficou doente, eu gostaria que meus colegas me esperassem por uma votação tão importante dessa. Eu gostaria. Então, eu pediria, veja bem, para segunda-feira, a passagem vai continuar aumentada. Então, o que vai aumentar a decisão dos meus colegas? Então, quer dizer, eu gostaria, então, que fosse adiado o projeto para ver o pronunciamento do vereador Flávio. Então, eu gostaria disso. Entendeu? A passagem não vai diminuir até lá, a base não vai perder nada, o prefeito não vai perder e a empresa não vai perder. Então, eu gostaria sim, vereador Estrada, que fosse adiado por uma sessão para a gente saber o que o vereador Flávio fala. Continua em discussão o requerimento verbal do vereador Alfredo Fernandes Estrada. Tem a palavra o vereador Teovino Lourenço. Diante de todo esse impasse, senhor presidente, na verdade, eu acho que o processo democrático faz parte. Já que nós vamos adiar e buscar o diálogo, que é isso que eu acho que eu estou vendo, né? Busca isso daí. Então eu vejo que para a próxima, o que a gente vai conseguir numa semana, senhor presidente? O que nós vamos conseguir? Então, já que nós vamos adiar então por... Não, mas tudo bem. Gente, eu entendo, se for adiar, se existisse consenso de adiar, para a próxima sessão a gente provavelmente o que se busca? Busca um diálogo para tentar chegar no entendimento. Né? Eu estou dizendo essa questão, eu vi os senhores vereadores fez esse posicionamento. Então é essa situação. Se nós formos adiar, eu ia fazer uma sugestão que a gente adiasse por mais sessão para nós termos mais tempo. Para poder. Por gentileza, vamos ouvir o final do pronunciamento e nós vamos deliberar sobre isso, por favor. Então, essa seria a intenção. Senão, atropela toda uma situação. Nós temos várias situações pontuadas aqui, nós temos a definição. Nós tivemos uma reunião sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tivemos aquela reunião e houve algum entendimento da questão de 1 hora, hoje mesmo 1 hora da integração. A gente observa que ainda há uma discussão que
que não é suficiente. Nós temos divergências em questão de alguns horários. Então, será que nós não buscarmos entendimento para nós? Ou vai... Eu acho que aqui não é o caminho exato a gente querer levar ferro e fogo. Esse é o meu ponto de vista, senhor presidente. Esse não é o caminho exato. Então, como está essa situação, eu pediria para a gente adiar por 2 sessões. Esse é o meu ponto de vista. Atenção, por favor. Já parou, mas pode. Vou pedir silêncio, por favor. O nosso regimento, ele diz o seguinte: o que vale dentro do requerimento verbal é o menor tempo, que foi o solicitado pelo vereador Estrada. A não ser que o vereador Estrada concorde com Vossa Excelência e mude o seu requerimento verbal pedindo por 2 sessões. Ou uma sessão, sei lá. Obrigado, senhor presidente, pela possibilidade de ter ouvido. Vossa Excelência quer 2 sessões. Significa 3 semanas. 3 sessões. Então, eu acho que na próxima, tá bem, dentro da semana, nós convocamos aí o empresário, vem aqui, resolve a integração, várias coisas que dá para fazer numa semana, vereador. Então, vou manter a próxima sessão. Portanto, pedir atenção, por favor. Portanto, continua em discussão o requerimento verbal do vereador Alfredo Fernandes Estrada, pedindo para que seja adiado para a próxima sessão o presente parecer. Não havendo vereadores querendo discuti-lo, eu vou colocar em votação simbólica. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários que ele levantasse. Etelvino, Alacir, Maurinho, Marquinho, Toco e Alexandre Veterinário. O requerimento verbal do vereador Alfredo Fernandes Estrada foi aprovado com 7 votos favoráveis. Quero lembrar a todos, né? Quero lembrar a todos, para que todos fiquem atentos. Pedir silêncio, por gentileza. Quero lembrar a todos, para que todos fiquem atentos, para a seguinte questão, que eu já disse aqui hoje no início. Tenho tentado ser o mais democrático possível, usando o regimento de uma forma bastante correta. Com certeza, é minha obrigação, você falou tudo, é verdade. A gente tem a obrigação de respeitar vocês, não tenha dúvida. E respeitar vocês é respeitar o regimento da casa, não tenha dúvida. Agora, quero dizer uma coisa muito clara, que foi o que ocorreu antes dessa votação, na semana que nos antecedeu. Novamente, pode ocorrer, isso eu expliquei hoje para o professor, né, para o professor que está ali presente, pode ocorrer nas redes sociais de dizerem o seguinte: no dia 24, semana que vem, será votado o projeto que derruba o decreto do prefeito proposto pelo vereador Rafael Marreiro. Não acreditem de novo nisso. Vai ser votado novamente o parecer que hoje foi adiado. Estou falando isso em respeito a todos. Às vezes as pessoas saem de suas casas, de longe, chegando, achando que vêm aqui na expectativa de já ter um resultado final. Então estou dizendo isso em respeito a cada um de vocês, tá bom? Sim, será um prazer. Será um prazer. Pode ter certeza que a semana que vem volta outra aí. Será? Pra ser. Por favor, gente. Quero ser bastante sincero. Numa parte eu fiquei muito feliz, porque eu, com a casa cheia, posso proferir meu voto. E eu quero proferir meu voto nessa questão. Muito bem, aí você acompanhou boa parte da discussão de hoje da Câmara e foi do momento
mais tenso e o momento que se adiou para a próxima semana o parecer contrário ao projeto que pede que não tenha aumento da passagem. Se o parecer foi derrubado, o projeto segue. Se o parecer for mantido, extingue o projeto. E aí, Zé Fernando, você que está com a... Eu acho que se adiou por mais uma semana, né? Não, adiou para a próxima sessão. Para a próxima sessão, perdão, para a próxima sessão. E nessa próxima sessão, acho que nós teremos que ter uma... Ou pode ser pedido novamente mais uma. Pode. Quer dizer que essa enrolação pode ir a tempo. Porque eu não vi ninguém dar uma solução. Mas é porque sempre o plenário que vai decidir, né? Então, o vereador que pede tem que dizer por quê, e o plenário, se for convencido, vota a favor, ou se não for convencido, vota contra. Pelo que eu estou vendo Como alguém pediu, acho que o vereador Etelvino pediu por 2 sessões. Mas aí o Estrada tinha pedido para a próxima e prevalece o período mais curto. Vota-se o que pede o menor prazo. Menor prazo. Se for rejeitado, aí vota-se o que for maior prazo. Pelo que vem aqui, que eu estou olhando, veja aí, o que muita crítica aqui ao que está acontecendo, a linha de ônibus. Eles criticam que está atrasando de 1 hora, que não funciona o Wi-Fi. Essas críticas que nós estamos tendo aqui. Além do mais, do pessoal está falando que essas pessoas que estão discutindo, todas elas têm carrões, que o prefeito também tem carrões, e que eles não estão, na verdade, preocupados com o povo. Não pensem que a manifestação daquelas pessoas que estão aí favorável a alguns vereadores é a opinião de todos, não. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria está bastante chateada com o que está acontecendo. Quer dizer, porque viu que solução acho que não vai ter nenhuma. Que é a minha opinião. Não, veja bem, se você tem, só voltando àquela questão que você falou que as pessoas estão reclamando aí, se você tem um contrato, ele estabelece penalidades, ele estabelece cláusulas ali que a empresa tem que observar sob pena de a fiscalização detectar, se é uma reclamação popular, aplicar uma multa. Exatamente. Uma advertência, uma multa, enfim. A empresa não pode tocar o transporte coletivo do jeito que ela quer. Ela tem que se submeter à legislação e a prefeitura tem a obrigação de fazê-la cumprir o contrato. Cumpri-la, dar condições. Mesmo porque ela está sendo remunerada, né? Exatamente. Então o povo está pagando. Realmente durante precisa... a votação, teve um momento lá que o vereador Piniquinho foi na tribuna e falou: a gente já está dando subsídio aí de 160 mil e deve passar para 200 a partir do ano que vem. Aí até falou: então vamos aumentar esse subsídio, que dê 250, que dê 300, que dê 400, mas que não suba a passagem. Mas também se vai, não sei... Mas de algum lugar está saindo dinheiro, né? O dinheiro vai sair de algum lugar. O povo está pagando então, precisa ver de forma indireta, não está pagando... Onde que o povo mais sofre menos? Então, mas você não está pagando na catraca, você não está pagando na catraca, mas está tirando dinheiro de algum serviço público, está tirando do orçamento municipal. Podia estar esse dinheiro que vai engordar o subsídio, está saindo talvez da educação, talvez da educação não, porque tem todos os critérios de aplicação do dinheiro da educação, mas está saindo de investimentos no departamento de obras, enfim. Alguém vai pagar essa conta. Tem que ver. E é o povo que paga, né? Tem que ver onde o povo vai sofrer menos para não acontecer o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros. Me desculpe eu ter que tocar nesse assunto, é até chato e não estou dando chance para ninguém discutir. Mas precisa ver o que o povo vai, porque também se vai para 200 e para 250, isso beneficia o povo e não mexe nas obras e não mexe em outras coisas importantes, então talvez seja uma ideia, Agora, se for para não ter aumento e depois cobrar o que aconteceu com a nossa greve dos caminhoneiros, então o que aconteceu? Eles foram usados, você concorda? Eles foram usados. O que adiantou aquela greve? Além de meia dúzia apanhada, quebrada, e morrer muito frango no caminho, e nós estamos pagando, e daqui a pouco o diesel está mais caro do que estava antes. Não, transporte público é sempre um assunto muito polêmico. Zé, teve gente que até gritou lá no plenário, lá, catraca livre. Você, Zé, que já há tanto tempo militando na política, que trabalhou em São Paulo nessa área de transporte, é possível ter o transporte gratuito, o Estado bancar tudo? É o que eu estava falando aqui, nada é de graça, né? Você tem que vai sair de algum lugar. Vai sair de algum lugar. Já conversei, eu até tomo a liberdade aqui de citar o Chumbinho, nosso querido Chumbinho. Opa. Durante a campanha eleitoral, eu me encontrei com ele algumas vezes e
eu gosto muito dele, sou amigo dele, e ele tem uma linha dessa de transporte público gratuito. E aí nós conversamos sobre esse assunto, de onde vai sair o recurso. Então, é claro que você tem que iniciar a discussão já. Você tem que iniciar a discussão já. Tem que ter eu falei aqui, volto a dizer, que poderia ter um canal aberto na Câmara, na forma de um conselho do usuário que se reunisse periodicamente com a participação de representantes da empresa, representantes do Departamento de Planejamento, usuários, a Comissão de Serviços Públicos da Câmara, né, obras de serviços públicos, para estar discutindo sempre esse assunto. Porque o transporte coletivo hoje, no momento de crise, as pessoas estão passando a andar a pé, né? Nós estamos vendo isso daí. Então, tem que ser dado um maior foco, maior luz para esse problema, para você tentar dar essa condição das pessoas se locomoverem para o seu trabalho ou mesmo para o seu lazer, virem os aposentados, as pessoas que virem para a cidade, circular, porque tem a gratuidade, aí vai se discutir o problema da gratuidade, tem muita gratuidade também, né? Tem o passe escolar, tudo isso daí... Tem a questão que você falou na maioria das cidades é 65, São Roque é 60. Todos os... Policial militar, guarda civil, guarda mirim, acompanhante de deficiente, né? Que tem comprovadamente, né? O seu idoso ele precisa de um acompanhante, desde que com atestado, então tem gratuidade, enfim. Se houver a gratuidade e melhorar o transporte público, tudo bem. Agora a gratuidade ficar ainda pior... Isso o empresário reclama, ele reclama. Todo empresário que pegar o serviço, ele vai reclamar da gratuidade, vai reclamar do passe escolar e ele vai clamar por um subsídio, entendeu? E por um preço de passagem que possa eventualmente estar fazendo face a todas as suas despesas e todas aí. Então, desculpe interromper, a gente está chegando ao final. O advogado, o doutor José Reis, estava lá na Câmara. Essa troca de horário é para evitar a participação da população, falando da sessão às 2h. Né? Essa troca de horário das sessões é para cercear o direito de participação da população, não surtiu efeito desta vez. E não é uma briga o que foi aqui? E não é... Oxa, tem que abrir aqui. E não é uma briga de vereador, ganha vereador, perde, quem perde ou quem ganha é a população. Sem dúvida. O Ézio Donizete Marques, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, falou que a semana que vem ele vai na sessão. Opa! Zé Rubens Leite está acompanhando a gente, o Prodi, como sempre as sessões são uma palhaçada, é a opinião dele. O Roque Silva, o Roque Fã, sempre participando aqui com a gente, tiraram uma empresa de São Roque que sempre atendeu nossa cidade e se dessem a mesma coisa para a aviação São Roque, tenho certeza que eles trocariam os ônibus e atenderiam melhor. Não foi só aumento, também acabaram com a integração e tem gente comemorando com os empresários da Mirage, vereador e assessor de prefeito. Por que será? Tá aí a opinião do Roque Silva, o Roque Fã. E a da integração não acabou, mas mudou a forma que está gerando muita reclamação do cartão, por isso que a gente gostaria aqui da presença pessoal da prefeitura e também da empresa para falar mais dessa integração, como é que está direitinho, tá? Vamos fechar? Deixa eu ter a palavra só do vereador Rafael Marreiro, só perguntei a ele rapidinho, a sessão estava correndo lá, o que ele achou do adiamento para a próxima sessão da votação do parecer contrário ao seu projeto, que é para cancelar o aumento da passagem em São Roque. O senhor vereador Rafael Marreiro. Vereador Rafael Marreiro, você achou que foi o melhor caminho esse adiamento? Claro, sem dúvida, porque a gente espera que o vereador Flávio vote a favor também da população, então ele está ausente aqui e com certeza nós perderíamos essa votação. Então esse adiamento vai deixar na próxima o Flávio decidir para que lado ele vai ficar. Nós torcemos para que fique do lado da população. Mano. Ele falou porque não veio, ele mora no mesmo distrito, né? Mas chegou a falar com você? Não, infelizmente a ausência do vereador Flávio está fazendo muita falta aqui pra gente, mas eu não sei se foi por motivo de saúde ou alguma coisa que ele não pôde vir. Então a gente só vai ficar sabendo disso assim que ele entrar em contato com a Câmara Municipal. Tá aí a palavra do Rafael Marreiro e está aberto espaço também para o Flávio Brito, né? Espaço para todo mundo desse assunto importante aqui da nossa cidade. Zé Fernando, muito obrigado. Deixa eu anunciar que amanhã nós teremos aqui a Itália é o único país que permite que quem tem nacionalidade italiana fora da Itália possa se candidatar. Então nós temos o Fausto Longo,
que foi o primeiro senador ítalo-brasileiro. Então, senador mesmo, eleito aqui pela América do Sul tal, e ficou como senador na Itália. E agora ele se candidatou de novo e foi eleito deputado na Itália. Então ele é um deputado italiano e vai participar amanhã aqui do nosso Linha Aberta. Hoje ele é candidato a deputado federal, então o espaço está aberto para os candidatos que visitam a nossa região. E ele estará aqui ao lado do presidente da ISAM, o Vinícius César Pensa, que é o presidente da ISAM, Associação das Indústrias de São Roque, Araçariguama, Alumínio. Vai ter tradutor aí? Não, ele nasceu em Amparo. E ele é um dos criadores do Salão de Humor de Piracicaba. É uma pessoa muito tempo ligada da resistência da ditadura e tal. Muito ligado, é arquiteto. E ele era o João Herman Neto, o prefeito de Piracicaba nessa época. Então, mas ele quer fazer uma coisa, viu? Não, deve ser uma linha boa. Viu, lá na Itália, lá no Senado da Itália. Não é fascista. Não deu certo, não deu para fazer isso. Como deputado lá na Itália não dá, mas como deputado federal aqui no Brasil. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer pegar aquele relógio de sol que tem no Largo dos Mendes de São Roque e destruir. Então ele tem que ser vereador de São Roque, não é deputado. Porque ele fez o projeto para o relógio de sol de São Roque e falou que o prefeito Wagner Nunes não o contratou. E fez um relógio de sol que não marca a hora lá em São Roque. Exatamente. Ele falou que tá tudo errado aquele relógio de sol. E o projeto original era dele. Então amanhã ele vai falar aqui um senador italiano. Então, homem muito ressentido, é muito recente. Tá magoado. Um ex-senador italiano, um atual deputado italiano, vai falar do relógio de sol do Largo dos Mendes. Temas nacionais. E vai falar de outros para saber como é que é o parlamento lá na Itália. O parlamento na Itália falam muito. Parlamento. Não, ele vai falar das propostas, ele é muito ligado ao lá a presidência para durar 1 ano e meio é dura, hein? Lá eles derrubam. E ele vai falar sobre isso. Berlusconi. Vai ser muito bom. Primeiro-ministro lá e uma coisa, quando ele veio ano passado aqui... Se ele for Berlusconi, eu fico ali fora esperando terminar. Viu? E quando ele veio aqui o ano passado, ele deu uma entrevista e falou assim, sociedade ítalo-brasileira tal, não tem que se preocupar somente com festa de aquirupita, de fazer macarronada. Tem que botar a garotada italiana para estudar, para pensar nos convênios, tal, diplomacia. Quer dizer... Ele falou, faz a festa, mas também pega esse lado do estudo. E teve gente em sala que falou, ele vem aqui para falar mal das nossas festas, entendeu? Então ele vai falar sobre isso também. Vai ser bom amanhã. Que o Fausto Longo, que eu já conheço ele de algum tempo lá do prédio da Fiesp, ele estava sempre lá no prédio da Jovem Pan também. Zé Fernando, então é Rabechini, hein? Você é descendente. Sim, Baroni. Tem o Garcia também, se ele for Berlusconi, eu pego o meu Garcia e fico ali fora. É isso aí, vai ser o nosso convidado amanhã, vai ser muito bom, é muito legal a gente bater esse papo. Obrigado, Jair Ribeiro na retaguarda técnica, o nosso Lucas Berlato, show de bola. Vamos embora com imagens ao vivo da Praça da Matriz de São Roque, tá escurecendo. Fecha com a nossa Rockville, tá aí, né? Não esquece da Rockville e também do Bob's São Roque, hein? Drive-thru, que funciona sexta, sábado, funciona todo dia. Mas vara lá de sexta para sábado, de sexta para sábado, sábado para domingo, com lanches maravilhosos ali na Praça Barão. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal. 5h09, hein? Ah, não. 17h09 é o dia. 5h59, 6 da tarde. Ave Maria. Rockville Chevrolet São Roque, pelo 2º ano seguido, concessionária classe A. É um prêmio que ele reúne vários aspectos da concessionária, e é isso que vale a pena, porque tudo isso retorna para o cliente e faz com que o nosso cliente fique mais satisfeito e entusiasmado com a marca Chevrolet. Uma concessionária classe A é ser referência, excelência em tudo, em qualidade, atendimento a cliente, satisfação dos clientes que a gente mede com os relatórios nacionais, é de fato estar entre as melhores concessionárias do país. Uma concessionária classe A hoje prima por tudo: atendimento, disponibilidade de peças, qualidade de instalações, qualidade dos profissionais. Sem dúvida, eu fico muito feliz quando alguém vem à procura e realmente a maioria deles se tornam amigos próximos. A gente tem essa proximidade, a gente tem uma filosofia que diferente na concessionária, que realmente é a amizade que prevalece. Sim, é um reconhecimento do trabalho de todo um ano, né? E a gente agradece a todos os amigos e colegas que participaram disso. Obrigado, trabalhar aqui é como você está dentro de uma família, né? Todos esses anos aqui, 14 anos já aqui na Rockville, e a conquista é muito gratificante. Obrigado, acho que isso aí é fruto do trabalho da equipe que a Rockville possui, e o intuito nosso é realmente dar a satisfação ao cliente, trazer mais clientes para a Rockville,
para que o ano que vem a gente possa estar aqui comemorando mais um Classe A. Assim, cada vez mais. Agora vamos ver se a gente instala esse acessório 2 vezes mais os veículos aí que vão ser vendidos, para ver se o ano que vem a gente está aqui de novo. Ou seja, tudo visando o bem-estar do nosso cliente Chevrolet. E é extremamente importante, quando a gente fala da Rockville, são 8 classificações As, sendo 2 consecutivas, né? E no Brasil, nós só temos 170 concessionárias classe A, e a Rockville está entre elas. Está bem encaminhado e, como o Taioba disse, estamos com a mão na taça. E é nossa, ninguém tira. Dupla Bob's por R$15. Esse preço é perfeito para uma dupla de policiais, como nós. Dupla Bob's por R$15. Esse preço é perfeito para uma dupla de irmãos cantores mirins. De apresentadores de telejornal. Boa noite. De super-heróis! De patinação no gelo! Dupla Bob's. Combine 2 itens por R$15 e divida com quem quiser. Até com você mesmo. Ei! Bob's, sabor de verdade.